as empresas estão investindo bastante. Então, como que eu consigo dar flexibilidade para os meus colaboradores? Como que eu construo uma cultura de confiança mútua? Como que eu construo essa parte de coerência? E o ponto é, eu, enquanto empresa, quero a sua performance. E o que eu posso te oferecer? Aqui que tem que ter a diferença, essa coerência. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que momento você está vendo esse conteúdo. Você está na JGTV, que é o seu canal de desenvolvimento humano, comunicação e empreendedorismo. Hoje eu estou aqui com a Luana, da Gup, que é uma empresa ligada ao mercado de RH. Ela vai trazer para a gente todas as nuances do mercado, o que os profissionais precisam hoje em dia para serem selecionados nas melhores empresas, vai dizer o que as empresas estão querendo desses profissionais, como elas estão se posicionando, como o RH está estratégico nas empresas. Luana, obrigada por ter vindo, por ter aceitado o nosso convite. Obrigada a você, Jussara. É um prazer estar aqui com você e com a sua audiência. Legal. A Luana Gup tem um grande banco de dados, né? Enfim, é uma das empresas que mais faz consultoria e levanta informações no mercado. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente desse movimento. O que esses dados trazem para a gente em termos de mercado de trabalho, de desenvolvimento humano de maneira geral, proporcionado para as empresas ou não. Fala um pouquinho para a gente sobre todo esse aparato aí que a Gup oferece para as empresas e para o mercado. Perfeito, Jussara. Bem, a Gup é a plataforma número 1 de agentes de IA para a gestão das pessoas colaboradoras, né? Desde o recrutamento e seleção até a parte de performance, engajamento. Então, a gente tem muitos dados, que é desde a porta de entrada dos colaboradores até a porta de saída também, né? Sim. Então, a gente sempre está entendendo junto com o mercado o que está acontecendo ali, né? Como que a gente consegue apoiar mais os nossos clientes, mas não só os clientes, mas também as pessoas candidatas e as pessoas que já estão empregadas também. O que a gente vem observando atualmente? O mercado de trabalho continua muito competitivo, assim, né? Eu até estava brincando recentemente com algumas pessoas. Lá atrás, quando eu comecei no mercado, a gente já ouviu uma expressão que era guerra por talentos, né? Sempre falavam isso. Guerra dos talentos. Guerra dos talentos, né? Uma empresa brigando pelos talentos, enfim. E isso continua e vai ficando cada vez mais acirrado. A gente está num momento, né, do mercado de trabalho onde a taxa de desemprego está muito baixa. É a menor, né, da última década, com 5,6%, né? E a gente vê um aquecimento. Ao mesmo tempo que essa taxa está baixa, a gente tem muitas pessoas ainda procurando emprego, pessoas que estão trabalhando, mas que também estão olhando para o mercado de trabalho. Então, algo que a gente vem percebendo, né? Apesar da taxa de engajamento dos colaboradores ter aumentado de um ano contra o outro, né? De 2024 para 2025, aumentou em 34%. Olha, então, assim, interessante. Dentro do Brasil, é uma coisa positiva. Porém, 28% dos colaboradores que estão empregados estão avaliando novas propostas por alguma insatisfação. Isso é uma coisa geracional ou não necessariamente? Não necessariamente. Alguma coisa nesse sentido? Não necessariamente. A gente tem a questão da geração Z, que sim, né? Hoje já está em 23% do mercado de trabalho, então vem mudando, vem mexendo muito mais ali. nômade do que as outras gerações. Exatamente. Mas é algo que não adianta, né? Quando uma nova geração se insere no mercado, as outras também vão se adaptando, vai mudando toda a rotina, todo o sistema também. Sim. Então, a gente percebe que não é algo só dessa geração, mas sim algo que está acontecendo no mercado de uma forma geral, das outras gerações também. Então, tá mais competitivo. E um ponto que é muito importante agora é o quanto que as empresas estão buscando capacitar os profissionais. Porque tá difícil você encontrar mão de obra qualificada. Isso era uma pergunta que eu ia te fazer. Essa questão da guerra de talentos, por exemplo. Até onde eu tenho notícia, isso era muito forte na área de tecnologia, né? E essa área é uma área conhecida por ter que capacitar os seus... Você forma milhões de pessoas, mas sem a qualificação necessária para, né, para adentrar certas vagas, e tem muito mais vaga do que a gente se forma na área de tecnologia. Para além da área de tecnologia,
Tem algum outro setor que também tem essa questão de gap entre profissionais qualificados ou não? Eu diria que todos nesse momento, Jussara, porque assim, pensa que a gente está num momento, né, é uma nova revolução, né? Sim. Com toda essa tecnologia que a gente tem na palma da mão, literalmente, no nosso celular. Então, hoje tudo é inteligência artificial. E isso está inserido em todas as cadeiras, em todos os cargos, nessa necessidade de aprender e reaprender. Então, por isso, para a organização realmente conseguir acelerar e ter os melhores profissionais, ela precisa capacitar dentro de casa também. Então, eu vejo que nessa parte de tecnologia, concordo com você, continua muito forte a necessidade de a gente construir os profissionais. Então, tem muita entrada de pessoas juniores, muita formação ainda, né, para conseguir ir crescendo dentro. E a gente não pode esquecer que também é mais barato para a empresa construir o profissional dentro de casa. Então, tem esse ponto que se torna mais competitivo para o mercado de trabalho. Mas as outras áreas também têm essa necessidade de upskilling, reskilling constante, porque está tudo mudando. Então, essa parte de você ser sempre um aprendiz para os profissionais se tornou uma competência assim, que toda empresa quer, né? Eu quero alguém que sempre esteja aprendendo, que não pode ficar acomodado no que eu já sei, sempre foi assim, porque o mundo está mudando muito. Então, isso é uma competência que a gente vê muito forte e uma necessidade das empresas de estar capacitando cada vez mais seus colaboradores. Legal. A próxima pergunta que eu ia te fazer é sobre o perfil, né, da pessoa candidata ou do colaborador, que por conta de tudo isso que você está me explicando, deve ter mudado ao longo dos anos, o perfil requerido pelas companhias. Como é que está esse perfil? Além dessa característica de aprendizado constante do lifelong learning, né, que a gente fala, o aprendizado para a vida inteira. Além disso, tem alguma outra competência? Como que funciona? Como está isso dentro das empresas? Bacana. Hoje a gente percebe, né, uma mistura. As empresas elas deixaram de fazer contratação somente pelo currículo, pela credencial das pessoas, o que é uma coisa muito positiva. Hoje é realmente, né, poxa, o que essa pessoa tem de parte técnica, mas principalmente o que ela tem de habilidades que a gente fala, né, que deixamos de usar soft skills, people skills, né, que de soft não tem nada, é mais difícil ter essas habilidades, né, essas competências. Então, é a junção dessas duas questões, a parte técnica com o comportamento. E eu estava olhando, né, recentemente, saiu as habilidades para 2025, no caso, né, que foi passado do Fórum Mundial, né, da Economia. E a grande maioria dessas habilidades eram habilidades soft skills. Então, criatividade, a parte de comunicação assertiva, liderança, muito voltado para isso. E o que a gente percebe? Para 2030, que já saiu também as novas habilidades, entraram bastante habilidades técnicas, só que tecnológicas. Entendi. Então, a parte de você ter um letramento tecnológico com criatividade. A parte de você saber de Big Data, né, de inteligência artificial, mas também conseguir ter trabalho em equipe. Então, essa junção está muito forte. Quando a GUP, né, parou para analisar o que as pessoas, né, o que os profissionais estavam procurando, os recrutadores, as empresas, a gente percebeu, inclusive, que a maior parte das vagas que são voltadas para tecnologia, a maior parte de necessidade, né, de requisitos que estavam sendo pedidos, são de habilidades comportamentais. Então, criatividade, comunicação, a parte de liderança. Então, essas soft skills juntada com a tecnologia é o que o mercado está procurando. Então, é o profissional do futuro, essa adaptação. Entendi. E como selecionar pessoas com esse perfil? Como avaliar essas soft skills? O que tem de novidade nesse sentido? Acho que a GUP é uma dos agentes mais habilitados para falar sobre isso no momento. Como avaliar na seleção? Como fica isso? Perfeito. É necessário sair dessa parte de ser só currículo, né? E aqui, eu diria... Já há muito tempo, né? Já há muito tempo. Já há muito tempo.
Mas a gente ainda vê algumas empresas que ficam muito focadas, né? Qual que é a empresa que essa pessoa já passou? Qual que é a faculdade que essa pessoa fez? Mas isso é uma mudança que vem ficando cada vez mais forte no mercado. E até por conta da automação, né? Nessa seleção de currículos. Exatamente. Então, o que eu vejo, né? A gente tem as duas frentes. Primeiro, da pessoa candidata, que também tem que conseguir fazer uma construção de narrativa, de currículo para essas vagas, mas falando primeiro da empresa, né? Como que eu faço essa seleção? Primeiro é a entrevista por competência. Aqui realmente é matador você conseguir selecionar as pessoas, entendendo quais são as conquistas que essa pessoa teve. Então sai daquela questão da tarefa, né? O que você fazia na sua cadeira? Eu não quero saber tarefas, eu quero saber o que você passou pelos desafios. Qual que foi o teu maior desafio? Qual que foi o maior aprendizado que você teve nessa cadeira que você passou? O que você agregou para a empresa? Então, isso é muito importante quando a gente vai fazer essa seleção dos novos profissionais, né? Então, conquista muito forte, conseguir trazer muita questão de aprendizado também, e essa parte tecnológica também, que está em todas as posições hoje. Então, o que eu estou reaprendendo? Né? Tem uma pergunta que a gente faz bastante ali, e aí trazendo o RH da GUP agora, né? E que a gente também conversa e faz benches com os nossos clientes, que são: quais são os seus inegociáveis como pessoa? Para eu te conhecer mais, além do seu currículo, né? Porque ali eu começo a entender o que você está buscando nessa oportunidade. E o match, né? Que essa pessoa tem com a empresa. Perfeito. Porque não adianta eu ter um currículo impecável, ter todas as competências, mas se o match não deu, né? Quando você está procurando uma pessoa candidata, e essa pessoa candidata também está procurando emprego, eu falo que é quase um casamento, né? Sim. A gente passa mais tempo, muitas vezes, trabalhando do que em casa. É loucura. Exato. Então, precisa dar esse match. Então, esse processo seletivo, ele precisa ser muito bem orquestrado desde o começo. Na hora que a empresa vai lá abrir a vaga, o que eu estou buscando. A gente também vem trazendo muito, né? Abrir os processos, não falando tarefas, mas dando desafios. Então, Jussara, qual que vai ser o teu desafio nessa cadeira? Teu desafio vai ser esse. Poxa, vai ser levar áreas de vendas de X para Y. Esse é teu desafio. Não é só prospectar novos clientes. É diferente. Então, dessa forma, eu também sou mais transparente com a pessoa candidata e, consequentemente, esse processo, ela também vai ser mais transparente comigo. E a gente vai fazendo essa amarração de técnico e comportamental também, de conquistas que essa pessoa pode agregar para minha empresa. Legal. Para quem já trabalhou nos anos 80, nos anos 90, no comecinho dos anos 2000, assim, tem uma percepção de que as lideranças não conseguem desenvolver pessoas propriamente ditas, no sentido de que elas não conseguem deixar claro o que elas esperam, né? Como um desafio ou como habilidade, competência daquela pessoa. Não está claro que comportamento que elas precisam ter, enfim. Você acha que a liderança vem mudando nesse sentido, de conseguir ter essa clareza, essa assertividade, ou não, né? E como desenvolver isso na liderança, né? O que dados da GUP trazem, o que a percepção de vocês mostra pra gente? A liderança mudou? A liderança está mudando? Ela vem mudando constantemente. E aqui entra muito uma parte, né? As nossas pesquisas mostram o quanto que as empresas estão investindo nas capacitações das lideranças. Então, ter líderes preparados é um foco. Se você for conversar com os RHs, é um foco da maioria, para não dizer todos. Temos lideranças preparadas. E isso é fundamental, porque quem que faz o elo da empresa com o colaborador? É o líder. É o líder. É o líder, né? As pessoas se demitem principalmente por conta da liderança direta. Exatamente. Né? Então, assim, qual que é o meu papel enquanto empresa? Eu preciso ter uma liderança que vai ser a representatividade da empresa para aquele time. Então, quando a gente sempre vai preparar um líder, vai contratar um líder de fora, ou vai preparar um líder internamente, eu preciso entender, poxa, essa liderança tem a cultura? Ela realmente é um porta-voz do que eu quero da empresa? Porque é isso que o time vai vivenciar. Muitos, né, a grande maioria do time não tem contato com o fundador da empresa, não tem contato com o CEO diretamente. Então, esse líder precisa conseguir fazer essa ponte.
E aí aqui vem a grande importância do porquê a gente preparar essa liderança. E é aqui entra o ponto, né? Você preparar líderes que estão dentro de casa, você necessita sempre ter muito contato com eles, muita conversa, passar estratégia. Vai além, de novo, vai além da parte técnica do que é ser um líder. Sim. E também vai todo envolvendo, né, a parte de habilidade com essas pessoas. Quer dizer, essa capacitação que a gente vê hoje maior, né, oferecida pela empresa no percurso da jornada do colaborador, que a gente vê para diversas áreas, ela também se estende para a liderança, e a liderança também passa por um processo ali de formação, de aculturamento e de acompanhamento mais próximo do que acontecia anteriormente. Exato. Até a gente vê um movimento muito grande dos recursos humanos da figura da HRBP, né? Que nada mais do que uma pessoa que vai estar mais próxima da liderança, olhando as macro áreas, né? Então, a HRBP de operações vai estar junto, mais próxima ali da liderança de vendas, de customer success. E essa pessoa, ela apoia também nesse desenvolvimento mais 1 para 1. Com o líder. Então, além do treinamento, né, que é algo mais coletivo, normalmente, a gente vê essa necessidade do RH ter mais contato individual mesmo. A gente vê um aumento também de mentoring dentro das organizações, de contratação de coaching para a liderança. E antes a gente via muito isso para alta liderança. Sim. Né? Agora não mais. A média gente vê para já... média também. Até porque, se a gente for para pensar, a média, eu falo que fica como se fosse um sanduíche, né? Ele é o recheio. Porque a gente tem os executivos querendo resultado, né? E falando aqui da estratégia. Esse level, diretoria... Exatamente. A média liderança está aqui e está em contato direto com a operação. E a operação está aqui. E aí, o que a gente precisa fazer? Poxa, eu estou insatisfeito. Isso aqui está errado. A outra, mas tem que entregar resultado. Então, esse meio é onde a gente mais precisa de investimento. E cuidar mais dessas pessoas no sentido, inclusive, de saúde mental. Porque esse é um outro fator. Que a pressão é maior ali também, A pressão é maior. E é uma coisa que a gente vê um aumento crescente no mercado, né? O Brasil vem, cada ano, tendo picos de afastamento por saúde mental. Sim. E isso também muito direcionado para a liderança. Então, você está mais próximo, você está capacitando esse público seu, é importantíssimo para você ter uma base saudável também. Porque, de novo, como você trouxe, a operação sai por causa do líder. Sim. O meu contato, né, se eu sou da operação, o meu contato o que a empresa espera de mim, vem pelo meu líder falando o que espera de mim. Se eu entendo que eu estou sendo pressionado, vem muito dessa liderança direta. O líder precisa vivenciar a cultura e precisa passar isso para os colaboradores. Então, aqui tem uma necessidade de um acompanhamento constante. Legal, porque às vezes é um telefone sem fio, né? Desde o C-Level até a média gerência, a coisa vem e a cultura fica totalmente deturpada ali e vira uma outra coisa no chão de fábrica, né? Existe um caminho importante para ser acompanhado aí. Legal. Em termos de... você falou de saúde mental, né? Em termos de mudanças, né, nesse sentido... que vem acontecendo até em função da NR1, que é uma nova norma, eu já comentei aqui em outros episódios, já falamos sobre isso, uma nova norma que visa monitorar os riscos psicossociais nas empresas. Vocês veem mudança nesse sentido, no tratamento da saúde mental nas empresas? A GUP tem dados sobre isso? Isso tem sido uma busca dos colaboradores, esse suporte, né, à saúde mental, à segurança psicológica? Como que está isso no mercado? Perfeito. Eu trago, né, que a NR1 ela veio para escancarar o que antes a gente dava uma cobertada, é o jeito da empresa, né? É o modus operandi. É a cultura da empresa. É a cultura da empresa, exato. E a NR1 veio para escancarar, opa, não é bem assim, precisamos fazer algo, né? Quando a gente cai para dentro, né, principalmente dessa parte de engajamento, a gente acredita muito na escuta ativa dos colaboradores, né? Então, a gente tem uma solução que faz isso, que é a escuta constante dos colaboradores. E o que a gente vem percebendo? Que a maior parte dos RHs tem investido
bastante em pesquisas de experiência, para saber como que a pessoa está se sentindo em diferentes touch points da sua jornada, né? Então, o que antes normalmente rodava ali, às vezes, uma vez a cada 2 anos, né? Uma Pesquisa de clima. pesquisa mais básica, está sendo mais constante agora, porque eu quero captar o que está acontecendo com as pessoas. E mais minucioso também, mais né? minucioso. Até porque hoje a gente tem um monte de tecnologia para fazer isso, né? E cruzar dados, enfim. Exato. Né? Então, o que a gente vem percebendo nisso, né? As empresas investindo mais nessa questão de eu quero entender como que os meus colaboradores estão se sentindo, dando mais tratativa para a escutativa mesmo, porque é que constrói confiança, né? É muito da questão, poxa, eu quero ouvir você. Talvez eu não vou conseguir resolver de bate-pronto, e às vezes até minha resposta vai ser não tenho o que fazer. Mas eu estou te escutando, eu estou construindo uma ponte com você aqui. Então, isso é algo que é muito importante para essa construção de uma cultura saudável. E a construção de planos de ações rápidos, que aí vem também essa base da NR01, né? Que é o ponto, beleza, identifiquei que eu tenho um problema. O que eu vou fazer com isso? Então, fazer essa construção de plano de ação é algo que as empresas estão atacando fortemente para, beleza, se eu tenho essa dor, eu vou ter que resolver. E como que eu resolvo também? Colocando os colaboradores para dentro dessa resolução. Porque aqui volta a questão da transparência, da construção. Hoje, a gente traz muito, né? Há um tempo atrás a gente falava muito, né? Principalmente a geração Z, busca propósito. Eu diria que não é propósito, é coerência. Eu preciso entender que o trabalho ele tem que ser ganha-ganha, diferente de outras gerações que era aquele negócio, né? Nossa, vou trabalhar muito, quero ganhar muito dinheiro, que era bonito ficar horas trabalhando, né? Eu lembro, algum tempo atrás, que era bonito você falar que você fazia hora extra. Hoje não é isso que as pessoas querem. Não é, né? Eu quero conseguir entregar rápido o meu trabalho, eu quero ter flexibilidade de horários, quero trabalho híbrido, quero poder trabalhar de qualquer lugar. Então, quero ter flexibilidade com mais benefícios e benefícios diferentes que façam sentido para o meu momento de vida. E isso as empresas estão investindo bastante. Então, como que eu consigo dar flexibilidade para os meus colaboradores? Como que eu construo uma cultura de confiança mútua? Como que eu construo essa parte de coerência? E o ponto perfeito, eu, enquanto empresa, quero a sua performance. E o que eu posso te oferecer? Aqui que tem que ter a diferença, essa coerência. Então, isso que eu vejo que o mercado tá buscando e está se readequando ao momento. O mercado está buscando, mas isso é uma demanda que também veio do colaborador, né? Sim. Já desde a pandemia, sim. né? Na realidade, o mercado está respondendo, né? Ele está respondendo essa necessidade da pessoa candidata, colaboradora. Porque hoje, até para você conseguir fechar suas vagas, você precisa ter muito bem essa coerência, esse alinhamento, né? Já passou da fase que a empresa fazia só a entrevista e não tinha perguntas para responder. Eu até brinco quando eu estou fazendo entrevista que eu falo, vamos virar a mesa. Agora é o momento de você perguntar. E vem muitas perguntas. As pessoas vão lá, elenco da cultura. Tá fácil também, você joga na internet ali, faz uma pesquisa rápida e você sabe tudo da empresa, né? O que estão falando, se estão falando bem, se estão falando mal. Então, isso é uma coisa que o mercado teve que se adaptar. Como que eu respondo também essas perguntas da minha pessoa candidata? Sim. Como que eu vou conversar com a minha pessoa, o meu colaborador que está ali antenado também o que está acontecendo? Porque às vezes eu posso não falar da estratégia para o meu colaborador. Às vezes ele vai jogar na internet e ele vai saber. Sim. E aí, o que é melhor? Ele saber por mim ou ele saber por fora, por rumores? Então, por você, claro. Com certeza. Então, que tem que ter total transparência. Exato. Né? Então, é uma adaptação do mercado. O colaborador entende uma diferença, uma linha tênue entre uma cultura agressiva, né? Porque existem setores em que existe, né, mais competitivo, uma entrega, né? Um pouco mais, né, puxada e tal, e uma cultura tóxica. Ele consegue perceber isso, né? De que maneira a empresa consegue demonstrar qual que é o discurso, de que forma a gente separa uma coisa da outra. Olha, Jussara, eu diria que é uma linha tênue ali. Principalmente quando é da percepção do outro, né? Então, às vezes o que pra mim tá tudo bem, pra você vai falar, opa, aqui não, é o meu limite. Então,
acho que volta muito... E aí eu vou tirar essa parte da cultura tóxica, porque aí quando a gente fala de cultura tóxica, fica muito evidente pra mim, né? É quando a gente tá falando de dano moral, de coisas que fogem ao respeito, e aí acho que aqui não tem linha tênue, todo mundo consegue entender, poxa, isso aqui não é uma cobrança. Né? Eu fiz esse paralelo porque às vezes existe essa confusão, né? Às vezes, assim, uma pressão por resultado pode ser entendida como assédio, enfim, essas, né, nuances muito... como você falou, varia de pessoa para pessoa. Sim. Mas, enfim. E aí aqui, para mim, volta a questão da construção de confiança. Se eu sou sua líder e eu chegar, eu não sei quem você é, nunca conversei com você, só chego dando pressão, talvez a tua tendência vai ser, poxa, a Luana é uma liderança tóxica. Sim. Ela nunca me fala bom dia, boa tarde, boa noite, não tá nem aí pra mim, não sabe se eu sou casada, se eu tenho filho, não tem interesse genuíno por mim. Ela só vem aqui pra me dar pressão. Sim. Aí aqui, talvez não seja nem algo que ultrapasse, mas eu não construí com você um relacionamento. E aí volta pelo papel da liderança, né? Por isso que é tão importante você ter essa construção de confiança, você ter interesse genuíno pelos seus colaboradores, porque aí você vai entendendo o que é saudável para as pessoas. E vai ser diferente. Talvez a forma que eu vou conversar com um colaborador vai ser, poxa, você é mais direta. Eu posso ser mais direta com você, mas o fulaninho, não. Eu tenho que conversar talvez de uma forma de dar mais contexto, explicar mais, e aí que volta de novo para eu conseguir ter líderes preparados para lidar com isso, com essas nuances, com essas distinções. E o que a gente vê que acontece bastante agora também são os benefícios de saúde mental, né? Então isso também ajuda você ter benefícios que você consegue apoiar o colaborador até para, será que eu tô indo para um lado de uma cultura diferente, ou não? Ou eu tô entendendo errado? Então, eu vejo que é isso. Existe um letramento, né? Nessa questão psicossocial, né? Maior. Sim. Eu percebo isso nas empresas. Bom, a gente falou de perfil, a gente falou aí de cultura agressiva, tóxica, enfim. Pensando em engajamento e permanência, né? O que de fato faz uma pessoa ficar numa empresa? O que de fato faz uma pessoa sair? O que a GUP traz nesse sentido de informações para o mercado? Perfeito. Bem, a gente vive aqui no Brasil um cenário bem alto de rotatividade, de turnover, né? Quando pega informações ali da base do CAGED, a gente tem um turnover médio no Brasil de 56%. E qual o setor mais responsável por turnover? É varejo, por exemplo? O varejo é muito alto, exato, é o mais alto. Tá? Tecnologia também tem um turnover alto, uma média ali de 30%, mas o varejo aumenta mais ali, esse pico, né, dos 56%. Então, a gente tá falando ali de cada 2 colaboradores, um tá saindo da empresa. Loucura. É uma loucura, né? Então, a rotatividade é gigante. E existe um ponto pro lado da empresa, você perder um colaborador custa caro, né? Você tem ali mais ou menos um tempo de rampagem, que a gente fala, né? Então, da pessoa ser contratada e aprender o que a gente espera dela e começar a entregar resultado de ali pelo menos 6 meses. Então, quando isso acontece antes, quando a saída acontece antes, é uma tragédia. É uma tragédia. Então, a pessoa, ela aprende o que ela precisa fazer ali no média de 6 meses. Mas ela vai entregar um resultado em 1 ano. Só que eu tô falando que em 1 ano ela já tá pedindo conta. Então, isso custa muito. Quando a gente fez alguns cálculos, né? Varia esse custo do turnover, porque a gente precisa colocar, né? Recrutamento e seleção, o tempo do recrutamento e seleção que a gente tem, o tempo da posição, né? Aberta também, porque tá deixando de trazer, né? Produtividade para a empresa. Então, esse custo varia de 50% até 200% do salário da posição. Nossa. Então, pensa, é muito custo. É muito custo você ter essa rotatividade. Então, quando a gente pensa nisso, para as empresas, o primeiro ponto é você ter um recrutamento e seleção assertivo e bem orquestrado para você conseguir encontrar esses match corretos, né? Eu trago que não existe a pessoa errada. Existe a pessoa certa para aquela posição certa. Então, você tem que conseguir fazer esse casamento acontecer. Então, processo de recrutamento bem alinhado, com uma boa triagem, você fazer uma construção realmente, quais são os desafios dessa vaga, o que essa pessoa precisa entregar e o que vai ser sucesso para essa posição. Então, o que eu espero dessa pessoa daqui 6 meses, daqui 1 ano? Isso é o primeiro ponto.
Mas o segundo depois que eu tenho essa pessoa dentro da empresa, eu preciso ter um ambiente saudável para essa pessoa, sustentável. Então, o que eu falei lá no recrutamento e seleção, ela precisa vivenciar. Não adianta eu falar, é que a cultura é maravilhosa, todo mundo gosta, é uma empresa mil maravilhas. E ela chegar e ver uma empresa que é competitividade, mais agressiva, eu tenho que ter um alinhamento, uma coerência do que eu fiz no recrutamento e seleção. Então, esse é o primeiro ponto, né? E o segundo, eu tenho ferramentas dentro da organização para eu conseguir aumentar o que a gente fala, né, do LTV, esse tempo de vida do colaborador ali dentro, né, o tempo de permanência dele dentro da empresa. E como que eu faço isso? Mobilidade interna. Então, aqui é super importante. Eu contrato a pessoa para uma cadeira, pegando um exemplo aqui, um analista júnior de RH. Pô, legal, ele vai ser generalista. Será que depois eu não posso colocar ele para o recrutamento e seleção? Será que depois, entendendo ali as habilidades dele, não faz sentido ele ir para uma vaga de vendas, talvez? Então, eu ter essa mobilidade interna, eu vou dando novos desafios para essa pessoa, que vai se engajando cada vez mais com a minha empresa. Então, isso é uma ferramenta de permanência, de retenção dos colaboradores. Eu dou desafio novo e eu vou capacitando essa pessoa, que aí volta para a necessidade de aprendizado. Eu, como empresa, eu tenho que também colocar investimento nessas pessoas para ter essa mobilidade interna. Mas esse é um mecanismo que aumenta a permanência. O segundo mecanismo que eu vejo é pacote de remuneração. Isso aqui, né, eu diria que é até o primeiro, porque tem que estar alinhado também. Então, pensando na minha cultura, pensando no que eu espero dessa pessoa colaboradora, qual que é o meu total comp? Aí aqui não é só a remuneração em si, mas quais são os benefícios que eu ofereço para essa pessoa, qual que é a trilha de carreira também que eu tenho para essa pessoa, porque muitas vezes a pessoa entra, mas ela olha para a empresa e fala, poxa, legal, eu entrei aqui... Não vê oportunidade de crescimento, não vê. Eu vou ficar aqui? Não, eu não quero. E a gente volta para um momento que a gente está muito acelerado, né? E as pessoas que estão entrando no mercado de trabalho, principalmente de geração Z, e a gente precisa se adaptar ali também a elas, tem uma questão de, poxa, eu quero crescer rápido. E se eu não crescer, eu preciso ficar vendo, eu brinco que é a cenourinha, né? Tem que estar ali uma cenourinha chamando a pessoa, tipo, vem cá. Tem que saber quando isso vai acontecer, né? Exatamente. E o que eu preciso fazer? Então, e aqui entra também questão de avaliação de desempenho. Então, como que eu avalio as entregas dessa pessoa? Eu não posso só olhar para a performance passada. Eu não posso chegar para a Jussara e falar, Jussara, você entregou bem o seu ano passado ou você entregou mal? Eu tenho que fazer isso como empresa, claro. Mas eu também preciso dizer o que você precisa para chegar no seu próximo passo. O que eu almejo para você aqui dentro? Faz sentido com o que você também almeja? Então, ter uma avaliação de desempenho bem organizada para você olhar, sim, para o passado, para sua performance passada, mas você olhar para o futuro é fundamental. E aqui a gente está falando de estratégia também da empresa, né? Claro. E quanto mais tempo eu tenho esses colaboradores aqui comigo, mais a gente fala que aumenta a densidade de talentos. Porque não adianta, para eu ter uma equipe que está entregando resultado, eu preciso que ela tenha contexto, que ela saiba do negócio, que ela vivencie o negócio. Isso não vai acontecer com eu trocando o meu time toda hora, o tempo inteiro. Eu preciso de uma estabilidade, eu preciso daquela pessoa ali. Seja, e eu trago muito para o meu time de líderes ali dentro da GUP. O que você prefere? Perder a pessoa para o mercado ou perder ela para dentro de casa? Que aqui também entra o ponto, né? Quando a gente tem líderes que não são preparados, muitas vezes eu quero segurar os meus colaboradores, né? É engraçado que tem os dois lados, né? Tem o burnout, que é quando a cultura é muito agressiva, tóxica, enfim. A pessoa chega no burnout, tem o bore-out, né? Que é um outro termo, que é o tédio que as pessoas sentem nas empresas. Isso é uma coisa real. A pessoa desmotiva num ponto que afeta a saúde mental e aquela empresa não serve mais para ela e a teoria já tá toda comprometida, né? Toda bagunçada psicologicamente, enfim. Exato. E aí entra aqui o nosso papel. Poxa, como que eu dou mais desafio? Como que eu consigo preparar essa pessoa para a próxima oportunidade? Porque senão, também, né? É uma curva. A pessoa vai aprendendo, vai crescendo, só que ela vai chegar no tédio, caiu. Ela não vai performar mais. E aí, a culpa é dela ou a culpa é nossa?
Então, tem que ter... mas existem esses mecanismos, enquanto organização, para você preparar e você conseguir aumentar esse tempo de permanência dos funcionários. Então, para mim, isso é o básico. Você está falando isso do ponto de vista da empresa, do ponto de vista do colaborador. Teve aqui no podcast, eu não sei se essa entrevista vai antes ou depois dessa nossa aqui, mas a Daniela Diniz, do GPTW, falando sobre o que os colaboradores mais desejam, né, nas empresas, e o ponto de desenvolvimento vem antes de salário, né? Então, assim, está muito alinhado com isso que você está falando, com os dados que a GUP traz, né? Para as lideranças, né, o que os dados da GUP indicam? Qual o papel do gestor direto? Como que os dados veem essa relação entre o gestor, a liderança e o colaborador? É o que mais faz com que a pessoa permaneça dentro da organização ou que a pessoa olhe para fora. Então, é realmente o elo de toda a empresa. A gente já falou bastante sobre isso. Exatamente. Então, assim, o que a gente percebe muito, né, quando olha para a nossa base de clientes, das nossas pesquisas ali. A liderança, ela tem essa construção da confiança, ela vai fazer a construção do time, né, porque engana-se quem diz que o recrutamento e seleção é do RH. Né? Não é do RH. O recrutamento e seleção é da liderança. Porque sou eu, enquanto líder, que estou construindo o meu time. Então, quando eu trago esse ponto do você orquestrar bem, desde a porta, né, de entrada dessa pessoa colaboradora, é uma responsabilidade conjunta de como que o recursos humanos, né, vai organizar isso enquanto processo, mas a experiência principal é a liderança que vai tocar. Como que ela vai se preparar para fazer essa entrevista, o que ela está buscando dessa pessoa colaboradora, né, desse novo colaborador. Idem quando entra, a gente vê muito a questão do onboard, né, da integração, os primeiros dias da pessoa colaboradora. Jussara, muda totalmente a experiência quando a liderança direta está envolvida e quando não está. Se o líder está envolvido, essa pessoa ela vai rampar muito mais rápido. Esses 6 meses que eu trouxe, que é a média, ele diminui, porque o líder está junto. Ele está ali realmente envolvido nessa integração desse novo colaborador. E quando não tá, poxa, já fica perdido, né? A gente tem um ritual, né, dentro da GUP, que é a parte de diálogo de desenvolvimento. E esse diálogo de desenvolvimento, ele é feito através da nossa plataforma, mas é desde o início do colaborador. Então, deixa eu alinhar minha expectativa aqui com você. Legal, eu te recrutei, você começou na empresa, mas deixa eu alinhar. O que eu espero de você para os próximos 3 meses? O que eu espero de você para daqui 6 meses? Então, você construir esse alinhamento muito transparente de, olha, e até mostrar qual que é o teu modus operandi. Eu, enquanto líder, eu vou te procurar de tais formas, eu vou fazer conversas com você quinzenais, semanais. Isso aqui faz um alinhamento maravilhoso para o início da pessoa colaboradora. E, consequentemente, do resto da jornada dessa pessoa também, né? E até a saída também, porque quem desliga uma pessoa é o líder também, né? E como que a gente faz essa experiência para essa saída? Então, isso que é importante, você olhar a jornada completa dessa pessoa e o líder, ele tá envolvido em cada touchpoint, em cada momento dessa jornada. Por isso que é importante essa construção conjunta do RH e da liderança. Legal. Bom, para a gente fechar, olhando para os 2 lados, né? Que conselho que você deixa para o profissional tá entrando no mercado de trabalho e que quer se posicionar de uma forma mais assertiva, enfim. E uma orientação para as empresas que precisam aí incrementar o seu processo de seleção e de engajamento, né, dos colaboradores da empresa. Quero que você dê conselhos para ambos os lados do balcão. Perfeito. Para a pessoa candidata, né, que está buscando ali um novo emprego, se inserir no mercado de trabalho, para mim o principal ponto é construir o seu currículo com conquistas. Então, como eu trouxe aqui, mudou, a gente não quer saber de tarefas, não quer saber quais são suas responsabilidades. Antes via muito isso nos currículos, né? Sim. Sou responsável por.
O que eu quero saber é o que você agregou? O que você conquistou? O que foi de diferente para você fazer naquela empresa? Então, aqui é essa construção. E não existe, né? Quando você está buscando uma nova oportunidade, também é importante você estudar a empresa, você estudar a vaga e você ir preparado contando tua narrativa para aquela vaga, para aquela empresa. Você pode ter muitas experiências, só que se você não sabe exatamente o que eles estão buscando, né? E às vezes acontece que a pessoa chega na entrevista e não sabe nem o que a empresa faz, né? E sempre tem aquela pergunta, né? O que te motivou Sim. a participar do processo seletivo? E a pessoa, porque a vaga é remota. Acontece. Porque o benefício, a remuneração é maior do que eu tô recebendo agora. Não é isso que você tem que falar, né? Como que você constrói essa narrativa também? A gente tem um simulador de entrevistas, inclusive, né, que é aberto para o público. Ainda está na versão beta, mas as pessoas já podem ir lá fazer os testes, no site da GUP. No site da GUP, simulador de entrevistas. É www.gupy.com.io. Isso. Tá. Mas se você jogar ali no Google simulador de entrevista GUP, já vai aparecer direto ali para utilizar. Uhum. E isso é legal porque você vai treinando. Você coloca ali qual que é a vaga, a descrição da vaga, qual que é o teu currículo. E aí, o agente de IA da simulação, ele já vai fazendo perguntas para você direcionada com aquele perfil daquela vaga que você está se candidatando. Então, você vai treinando. E isso é ótimo, porque você constrói essa tua narrativa. Que a gente sabe que vai na entrevista, fica nervoso. Você tem que estar calmo, você tem que conseguir passar o melhor de você. Então, você estudar a empresa, você estudar a vaga e fazer essa construção de narrativa, mostrando as suas conquistas, os desafios que você superou, talvez os que você não superou, mas o que você aprendeu, né? Porque a gente tem muitos aprendizados ali também, então isso é fundamental. Estudar a cultura da empresa também, fazer perguntas sobre a empresa. Ainda tem a clássica pergunta, por que você saiu da empresa anterior? Existe? Como está preparado para responder essa pergunta? Existe. Principalmente se você saiu por baixa performance, né? Perfeito. Eu diria para você ser transparente na medida certa, né? Na medida certa. Como achar essa medida certa? Excelente. Bem, você pode trazer, né? Poxa, eu saí porque teve uma mudança de reestruturação. Naquele momento, eu não estava performando tão bem. Eu identifiquei as minhas lacunas, que foram X, Y, Z. Nesse período que eu estou buscando um novo emprego, fui me desenvolver X, Y, Z dessa forma para conseguir rever essa lacuna. Completo, prestem atenção. E isso é perfeito, porque você é transparente, né? Não, é bem raro, mas ainda acontece com alguns recrutadores aquela pergunta, né? Qual que foi o pior feedback que você recebeu? Ali o ponto você já fica uma saia justa. Putz, eu vou contar uma vulnerabilidade minha, né? Vou falar assim, algo ruim meu. Mas o ponto seja transparente, fale qual que é o ponto e o que você está fazendo para melhorar. E se você já evoluiu nesse ponto. Então, poxa, fui desligado por causa de performance. Olha, fui desligado por causa eu não consegui realizar as entregas necessárias. Vou pegar um exemplo de vendas, né? Eu não consegui bater a meta por 3 meses consecutivos. Eu identifiquei quais foram as minhas lacunas. Eu tinha a lacuna para fazer prospecção de cliente da forma XPTO. Então, eu fiz um curso relacionado, fiz 3 mentorias com pessoas de mercado, fui buscando mais conhecimento. Hoje, eu me sinto mais apto para estar exercendo essa função. Então, você conseguir trazer isso para o recrutador, poxa, é maravilhoso. O recrutador vai entender o que você aprendeu. Aí o ponto aqui Luana, mas eu não corri atrás. Eu não aprendi com o meu erro. Aí não tem como mentir, né? Aí o negócio assim, me ajuda a te ajudar também, né? Muitas vezes o colaborador não considera que ele errou, né? Mas que a liderança não teve ali um bom senso, né? Exato. Muitas vezes tem essa percepção. E aí a necessidade de fazer uma autorreflexão também. Então, a gente sabe, né? Eu tô falando aqui na questão, o mundo também não é perfeito. Injustiças acontecem, normais. Mas um ponto aqui também vou ser muito direta. Não fale mal do seu antigo emprego. Esse é o ponto, não fale mal. Se for o caso, tem algumas vezes que eu converso com pessoas, né, e falo, Luana, mas eu tô saindo da empresa porque a empresa tem uma cultura tóxica dessa empresa. Como que eu vou para uma entrevista e vou falar que essa cultura é tóxica?
Você não precisa falar. Você pode falar, olha... Não tive um bom relacionamento com a liderança, não tive, assim, né? Ou até, Simples. olha, foi muito bom enquanto eu estive nessa empresa, só que os meus valores mudaram em relação ao que a empresa estava precisando neste momento. Então, eu optei a fazer a minha saída de uma forma mais coerente para o meu momento de carreira atual. Ponto. É muito mais simples, né? Sim, sim. Então, mas aí entra um ponto importante. Tá vendo que é a construção da sua narrativa? Então, isso é importante para a pessoa candidata, se preparar. E se preparar para as perguntas, assim, mais capciosas possíveis, porque se vir uma simples, você já está preparado. Então, isso é o fundamental. E não mentir, né? Então, assim, não minta no currículo. Não, a gente vê hoje pessoas fazendo currículo com IA, né? E tá tudo bem fazer, eu não sou contra. Mas o ponto é, construa o seu currículo. E assim, eu sempre falo, não coloque ali na IA, a vaga é X, faça um currículo para eu ser aprovado. Não, não é isso. Que você tá contando uma pessoa que não é você, né? Não são uma coisa características. É você direcionar informações que interessam para aquela empresa, você ter uma edição correta do currículo. Outra coisa é você trapacear. Né? São duas coisas totalmente diferentes. Exatamente, Sara. Esse é o ponto. Então, eu sempre oriento. Constrói o seu currículo, escreva suas conquistas, peça para a IA revisar, depois revise se está fazendo sentido também o que ela está colocando. Porque se você chegar com aquele currículo, né, enfim, com o seu perfil ali desenhado 100% por IA, o recrutador sabe. Dá para saber. A gente sabe, né, quando a gente vê os posts das pessoas, o que é verdade, o que não é. Então, assim, utilize da melhor forma possível para te impulsionar, mas sem trapaças também. Então, para mim, esse é o lado da pessoa candidata. E pro lado, né, das empresas, é você construir esse processo de uma maneira que seja rápida e efetiva. Em que sentido? Também não dá pra gente construir processos de recrutamento e seleção gigantes, longos, sem previsibilidade para as pessoas. A guerra por talentos está aí, o mercado está competitivo. Se eu ficar me enrolando nas etapas do processo seletivo, a pessoa que está fazendo entrevista comigo, ela está fazendo com mais 3, mais 4. Ela já recebeu a proposta, já entrou em outra empresa e eu ainda estou fazendo a primeira entrevista com ela. Então, aqui tem que ter um senso de urgência também e uma construção dessa experiência. E o que eu sempre trago para as empresas é: construa o seu processo seletivo e vivencie esse processo seletivo. Se você fosse a pessoa candidata procurando emprego, você ia gostar de passar por essas etapas? Tá fazendo sentido? Vai ser agregador para essa pessoa também? Qual que é a experiência que está acontecendo nesse teu processo seletivo? Então, precisa avaliar de uma maneira assertiva, mas ágil esse processo. Tá. Uma queixa muito alta no LinkedIn é a questão do feedback, né? Perfeito. Na hora do recrutamento e seleção. Assim, a empresa demora para dar resposta, ou então se você não passa no processo seletivo, às vezes a resposta nem chega. Né? Então, assim, um respeito com a pessoa colaboradora também é bom, né, Luana? Tem que ter. Isso com a pessoa candidata. Deveria ser obrigatório. Não é à toa, até a Gup faz a campanha, né, do Não Some RH, que é o selo de feedback. É ótimo. Muito bom. E é o selo de feedback. Então, os nossos clientes, você consegue entrar lá na página de carreira e ver se tem o selo feedback, que é uma empresa que dá feedback. Exatamente. Se não tiver esse selo, tem um ponto de atenção. E aí, sendo muito sincera, já diz muito da empresa. Você, como pessoa candidata, o que você vai esperar quando você chegar nessa empresa. Então, isso também faz parte da avaliação da pessoa na hora de entrar ou não. Mas aqui, para mim, é fundamental. Dar feedback, ser ágil nesse feedback também, não dá para deixar a pessoa esperando. Então, literalmente, não some RH, né? Faz o processo certinho. Muito bom, não some RH. Bom, eu conversei aqui com a Luana. Quero agradecer muito a sua presença hoje com a gente. Obrigada para você também que ficou com a gente até aqui. Espero te ver mais vezes no programa. Com certeza, conte comigo. Legal.